A paz do Senhor Jesus, irmãos, um bom dia para você. Estamos aqui nessa manhã de domingo, te agradecendo por essa oportunidade de estar entrando aí na sua casa, no seu lar, para poder levar um pouco da palavra de Deus até a sua família. Está aqui comigo hoje para conversar um pouco a respeito da nossa segunda lição deste ano, a Igreja Eleita, o professor Michel e o professor Wellington. Nós vamos falar a respeito da lição 3, predestinação e eleição. Mas antes de nós começarmos a tratar a respeito do assunto, eu quero te convidar a fazer uma oração juntamente comigo. E nessa oração vamos apresentar o Brasil, vamos apresentar a nossa nação, o mundo. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, para aprender da sua palavra. E eu venho te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Brasil. Abençoa, Pai querido, Pai amado, os nossos governantes, aqueles que estão à frente dos poderes legislados aqui nessa terra. Pai querido, Pai amado, Deus, repreenda esse vírus em nome de Jesus, Senhor. Pai, nesse instante nós vamos aprender da sua palavra. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, leva a palavra até o coração dos seus filhos, porque o Senhor é aquele que convence, não somos nós. Pai, toma a direção de tudo aquilo que vamos conversar aqui hoje, para a glória e louvor do seu nome. Amém, Jesus, amém. Bom, dentro do conceito de eleição e predestinação, eu quero ler aqui para os irmãos, quem tem a revista de escola dominical aí na sua casa, me acompanha, o nosso texto áureo. Quem não tem, pode abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, carta a qual o apóstolo Paulo escreveu a Éfesos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Dentro desses dois versículos está o nosso texto áureo da lição. E diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glórias ao nome de Jesus. Dentro dessa questão, os irmãos já sabem que nós vamos falar a respeito de eleição e predestinação. O nosso primeiro assunto que nós vamos tratar aqui juntamente com o irmão Wellington vai ser a eleição. E assim, toda vez que a gente pensa a respeito de eleição, a gente se lembra que de 2 em 2 anos nós vamos até a urna. E lá, irmão Wellington, nós escolhemos um candidato do qual mais assimila a nossa opinião com a dele. Alguém para nos representar. E dentro dessa questão, a gente vota, aquele que tem mais votos, ele é eleito e ali ele pode governar durante 4 anos. Essa é a eleição da qual nós participamos aqui na terra. Mas, irmão Wellington, qual é a eleição divina? A eleição bíblica, a eleição feita por Deus, é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis. Então a eleição divina é uma escolha da qual quem faz é Deus. Sim, Deus faz mediante a fé e o arrependimento. Mediante a fé e o arrependimento. E em que nós fomos escolhidos, irmão Michel? Primeiramente eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Como Mohamed, interessante essa nossa lição. E nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Em Cristo se dá a escolha da nossa eleição. Então Cristo, ele foi a maneira da qual nós fomos escolhidos. Seria isso? Como que seria, irmão Wellington? Nós fomos escolhidos em Cristo. Deus, pela sua graça, nos escolheu, e o homem, ele tem a opção de aceitar ou não. A graça, ela não é irresistível. Deus, ele é o agente que inicia o processo da salvação. E o homem, ele responde pela fé e se arrependendo dos seus pecados. Entendi, legal. É interessante porque a gente vai chamando os dois professores para o bate-papo, para essa interação, para que esse diálogo consiga facilitar
a chegada de uma maneira mais fácil para você, do conhecimento de uma maneira mais aplausível, para que você consiga compreender melhor o assunto da qual nós estamos tratando, que é a eleição divina. E, irmão Michel, quando nós falamos a respeito dessa eleição divina, em que tempo que se deu essa escolha? Sim. A escolha, nós olhando para a nossa lição, nós vamos ver que desde a fundação do mundo, no nosso textuário já dá a base desse nosso estudo, vamos olhar ali para o início de tudo e ver que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano preparado para a igreja. Deus já escolheu, o homem através da eternidade. Então, antes da fundação do mundo é que se deu esse tempo. Né, Moelito? Sim, aqui em 2 Tessalonicenses, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, Deus, desde o princípio, desde o início da fundação do mundo, Deus já havia nos elegido. A ideia do ser humano ter uma vida separada, uma vida em Cristo, é a ideia que nós olhamos para o início de tudo e vemos Deus planejando Adão para ter uma vida separada. É interessante que a gente está falando a respeito dessa eleição, o tempo que aconteceu ela, e agora a gente acabou entrando num contexto de qual a finalidade que ela traz, né? A finalidade é para sermos irrepreensíveis e santos, né? Santo é separado, irrepreensível é sem culpa nenhuma. É legal que o que o irmão Michel falou aqui do conceito de Adão é que era o plano de Deus para o homem, né? Era um plano que Deus tinha traçado para a humanidade, que foi quebrado por conta do pecado. O pecado, então, ele atrapalhou a eleição inicial da qual Deus tinha colocado na vida da humanidade. Então é isso, irmão Wellington? Sim, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele traçou um plano de vir o Salvador. Um plano de resgate. De resgate, né? E Deus abriu uma porta para que a humanidade não se perdesse. Então, através de Cristo, a humanidade seria salva, seria resgatada. Dentro desse contexto do que nós estamos falando, vai entrar a predestinação nisso, certo? A predestinação no termo quando o nosso autor da revista da Escola Dominical, ele escolhe a carta aos Efésios, ele escolhe a passagem do versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa predestinação aqui dita pelo nosso autor, que foi dita pelo apóstolo Paulo, ela traz que conceito, irmão Michel? Então, interessante nós olhando para a conclusão daquilo que o Moelito estava falando agora, nós vamos ver que a predestinação, Cristo preparando já os seus discípulos, ele vai dizer assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Olhando para isso, nós vamos ver aqui o conceito, que não tem uma predestinação dupla, onde já tem uma pessoa que já foi escolhido o seu destino para a condenação, e sim, essa condenação vai vir através do pecado de Adão, aonde nós estávamos aqui comentando, e a predestinação agora para filhos de adoção vai vir através de Cristo na cruz do Calvário. É legal que nós entendemos que o ato de crer, ele é livre e espontâneo. Exatamente. O ato de você acreditar é algo que passa por uma decisão humana, né, irmão Wellington? Sim, sim. Sim, quando Deus ele formou o jardim do Éden e plantou a árvore da vida e do conhecimento, Deus falou para Adão: não coma, se comer certamente morrerá. Adão, ele
ele tinha a opção de escolher comer do fruto ou não. Deus, ele não criou robô. Ele criou seres racionais, seres capazes de escolher o que é certo e o que é errado. Porém, quando o homem se contaminou com o pecado, a tendência do homem só seria pecar. Por isso foi necessário Cristo vir para abrir uma porta para que o homem pudesse salvar. Então não há outro caminho que não seja Jesus para o homem sair da vida de pecado. Só Jesus. Então, irmão Wellington, só para a gente trazer uma comparação a Adão e a nós. A mesma escolha que foi dada a Adão dentro do Jardim do Éden é dada hoje a gente? Segura um pouquinho que eu vou concluir a minha pergunta. Porque eu não canso de dizer isso. Deus, em sua soberania, ele poderia ter construído um muro em volta da árvore. Os irmãos concordam? Poderia ter colocado anjos para proteger, mas Deus queria entre o homem e ele uma relação de intimidade e confiança. A partir disso ele colocou a árvore e disse: se comer certamente morrerás. Então essa escolha que houve para Adão hoje existe para a gente em Cristo. Nós podemos viver. A escolha dele era morrer. A escolha de morrer ninguém precisa escolher, porque já é um castigo imposto por nós. Agora a escolha de Cristo é a vida eterna. É isso então? Interessante, irmão Mohamed, que você falou num ponto que é o qual a gente, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que Deus dá a vida para Adão, torna ele íntimo e deixa só, né, uma prerrogativa. E por conta desta prerrogativa nós vemos a queda. Agora, para nós já estamos vivendo essa prerrogativa, já estamos condenados à morte. Só que Deus vai colocar uma outra escolha, né? A porta que é Jesus Cristo. E a partir desse momento, nós estamos aí predestinados às bênçãos celestiais, né? E através de Cristo nós fomos justificados. Justificado é se tornar justo, tornar alguém justo. Então, através de Cristo Jesus, nós não fomos apenas perdoados, nós nos tornamos justos. Então, não é que aquele que está em Cristo não peca. Ele peca. Pecar é errar o alvo. Não pode viver uma vida de pecado, não pode ter pecado de estimação, em que cultiva aquele pecado. Viver uma vida em Cristo. Viver uma vida resistindo ao pecado. Eleitos para isso, né, irmão? Nós somos eleitos para poder ter uma vida em Cristo. Você foi escolhido para viver em Cristo. Isso é uma ótima, né, escolha, uma ótima eleição. É legal que a gente vai bater nesse papo e a conversa vai fluindo dentro disso. Eu gosto muito da passagem quando o Senhor Jesus, ele fala a respeito da porta, que ele é a porta. Aquele que tem que passar por ele, né? E aquele que passa por ele, a partir do momento que passa por ele, ele é adotado. É isso então, irmão Wellington? Passou pela porta que é Cristo, nós somos filhos por adoção? Exatamente, nós passamos fomos adotados, nós fomos enxertados, né, na oliveira verdadeira. Paulo diz que nós éramos zambuzeiro. Zambuzeira é um tipo de oliveira venenosa, brava, dava fruto venenoso. Então nós fomos enxertados, aí passamos a dar frutos bons, né? Nós fomos adotados. Aquele que é adotado, ele ganha um nome diferente, ele ganha o sobrenome de Deus e ele passa a ter os direitos de filho. Nós passamos a ser Eu vendo uma reportagem, Moelito, uma vez sobre videira, né? O cultivo da uva. E o agricultor conversando, muito simples, aquela fala arrastada, simples, de chinelo, conversando com a repórter, falando assim que ele plantou uma semente e não deu. Como não deu, o que ele fez? Ele cortou os ramos e enxertou outra uva. E ele falou que ao regar, ele percebeu que floresceu e deu uvas boas. Isso é interessante, nós olhamos para a palavra de Deus e ver que nós tivemos a oportunidade de estarmos em Cristo e fomos adotados como filhos, né? Tendo o mesmo direito, não é isso? Sim. Então nós passamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Então, irmãos,
a gente ainda não falou a respeito de uma coisa que dentro disso, dentro desse amor da qual chegou para a gente através de Cristo, dessa eleição e predestinação à salvação em Cristo, por todo aquele que nele crê, existe algo que é o não merecimento. É interessante a gente falar a respeito disso, porque nós não merecíamos. Ponto. É graça. É favor imerecido. Né, irmão Wellington? É algo que ninguém poderia conquistar. Ninguém poderia comprar. Né? Sim, através do amor de Deus veio a fé e a graça salvadora, e aí nós aceitamos essa graça. Nós tivemos o privilégio de aceitar essa graça em nossa vida. Então nós fomos feitos filhos de Deus. Legal, a gente está caminhando para o final da nossa lição, o bate-papo vai fluindo, que o tempo vai voando, e a gente, como a gente vai preparar uma conclusão, eu já vou deixar aí para os professores e preparando aí alguma coisa aí para a gente poder concluir o assunto. Eu quero nesse momento agradecer a nossa equipe de professores da Escola Dominical. Somos em 9 professores titulares e aqui temos 2 deles aqui com a gente hoje para bater um papo. Semana que vem, se Deus quiser, vai ter outros. Se caso nós não podemos ter Escola Dominical aqui, nós teremos outros professores aqui para bater um papo legal, interativo, que possa levar o conhecimento até sua casa. Aproveita, chama aquele seu amigo que você conhece, que está aí na sua casa, os seus filhos que não vão à escola dominical, para ele aprender, para ele conhecer um pouco da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Então, para a gente conseguir concluir aqui, o agradecimento a gente já deixou para os nossos professores, para aqueles que não estão aqui, que não estão sendo filmados. A gente não vai citar nome porque a gente corre muito risco de errar, de faltar com alguém. Então, por trás de tudo isso aqui tem uma infraestrutura, tem um apoio que está apoiando a gente para poder estar aqui. Então, o nosso agradecimento e que Deus te abençoe. Tá? Então, dentro do assunto da qual nós falamos, de predestinação e de eleição, existe um assuntinho para a gente entrar, que é a presciência de Deus. Às vezes as pessoas confundem presciência com predestinação. A presciência de Deus, ela seria, irmão Wellington, o quê? Presciência é saber antes. Deus, na sua onisciência, que Deus, a onisciência é um dos atributos de Deus. Na sua onisciência, onde nele está toda a ciência, ele sabe de tudo. Na presciência de Deus, Deus sabia antes de tudo que ia acontecer. Mas Deus jamais iria interferir. Porque alguém pode falar, mas Deus sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar, por que Deus não interferiu? Porque Deus nos fez livre-arbítrio. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa semelhança de Deus são atributos humanos que nós temos, a capacidade, a inteligência, nós somos seres racionais. Então Deus não podia intervir nisso. Para finalizar, então, irmão Michel, o que o irmão quer deixar aí para aqueles que estão nos ouvindo a respeito desse assunto? Interessante a gente, para poder concluir, é entender que a salvação ela é um dom dado por Deus através de seu Filho Jesus, né, que vai nos eleger para nós podermos viver uma vida aí santa e irrepreensível diante de Deus. E nós estamos, através disso, predestinados a termos bênçãos celestiais, ao qual nós não sabemos e não conhecemos, né? E a prerrogativa é ficar firme, né? Então você que está nos ouvindo, eu quero já aproveitar esse momento para te dizer que há oportunidade aí para todos. Todos temos condições de estarmos junto aí dessa eleição e dessa predestinação no qual nós aprendemos hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar para o irmão Wellington aqui para ele finalizar o nosso conceito aqui da nossa lição, porque nós estávamos conversando aqui em off quando a câmera estava desligada e o conceito da qual a gente estava conversando ficou legal. Acho que é interessante a gente passar isso daí, irmão Wellington. Explica para o pessoal dentro do barquinho como é que funciona. Irmãos, para você que esse assunto é um assunto
um tanto complexo, o tempo é curto para a gente tratar. Esse assunto seria necessário muito tempo. Mas eu quero fazer uma analogia, uma ilustração para você entender o que é eleição e predestinação. A eleição e predestinação é como se tivesse um grande barco viajando para o céu. E Deus escolhe esse barco, ou esse navio, para si. Esse navio é a igreja, para ser sua própria nau. Deus escolhe para si. E Cristo é o capitão e piloto desse navio. E todos os que desejam entrar nesse navio é eleito. E pode fazer isso mediante a fé em Cristo. Tem que crer em Cristo para entrar nesse navio. Quem entra nesse navio é eleito. Mas durante essa viagem, se alguém resolver sair desse navio, não tem como ele chegar no céu. Que esse é o único navio que vai para o céu. Então isso é mais ou menos para você entender. Aquele que entra no navio e vai, esse é predestinado e esse é eleito. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então é para você conseguir entender aí melhor o que acontece no conceito de predestinação e eleição segundo a gente crê. O navio, eu pedi para o irmão Wellington trazer essa figurativa, viu, irmão Michel? Porque ele demonstra bem que o navio ele está indo, ele está sendo predestinado aí. Sim. Se você quiser pular do navio, você pode pular. Mas ele está predestinado aí. Já tem um destino, né? Já tem um destino certo, né? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento a você por ter nos deixado entrar dentro da sua casa aqui nessa manhã de domingo. E que essa palavra possa ter sido abençoada para o seu lar e para a sua família, possa ter te edificado na presença de Jesus Cristo. Nós vamos fazer aqui mais uma oração de agradecimento. Nessa oração nós vamos estar apresentando incessantemente, irmãos, o nosso país. O nosso país ele precisa de oração. Os nossos governantes precisam da minha e da sua oração. Essa nação precisa da oração do povo de Deus. E se eu e você orarmos, se eu e você dobrar o nosso joelho e levantarmos um clamor juntos, o Senhor que está no céu ouvirá o nosso clamor e agirá em nosso favor, porque eu creio que nós servimos um Deus vivo. Ore comigo então, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meu Pai, te agradecendo por esta oportunidade de aprender da sua palavra. Meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos comprou, que nos resgatou, que nos lavou no seu puro sangue carmesim para que nós pudéssemos viver uma vida como cidadão do céu. Nós viemos te pedir, ó Pai, intercede pelo nosso Brasil. Pai, dá sabedoria ao nosso presidente, aos nossos governadores, ao nosso prefeito. Sim, meu Pai, para que tudo seja feito para a glória e louvor do seu nome, Pai. Sim, esta nação, este povo que se chama igreja, vem buscar a tua presença e dizer-te que em ti confiamos. Não confiamos na mão do homem, mas sabemos que em ti que confiamos. Não confiamos, Senhor, meu Deus, que o homem possa solucionar, mas sabemos que o Senhor usa homens para poder agir. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa aquele que está me ouvindo, Pai. Eu não sei a necessidade dele, se é financeira, se é uma necessidade espiritual. Vá de encontro com a vida dele, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Uma boa tarde para você.